Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Biomolecular. Hoje eu estou aqui no laboratório da CATG Biotecnologia. Os meus vídeos agora, a maioria vão estar sendo gravados aqui, incluindo algumas aulas práticas, algumas coisas que eu vou mostrando aqui no meu laboratório, beleza? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como que se faz a conversão de grandezas da unidade, né? Então, como a gente muda a ordem de grandeza da unidade. Esse é um assunto que pega bastante, né? Eu conversando com alguns alunos, eles acabaram falando, né, que tinham às vezes dificuldade em fazer essas conversões. Então veio a ideia de fazer realmente um videozinho rápido aqui para mostrar qual a melhor maneira de se fazer isso e também entender um pouco o que tem por trás disso, né? Quais são os conceitos aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só. Existe essa tabela, né? Onde eu tenho as diferentes ordens de grandeza de uma unidade. Aqui no centro eu tenho a unidade em si, então onde está esse tracinho é a unidade que você vai trabalhar. Então, claro que a unidade depende da grandeza que você está usando, né? Qual é a medida que você está usando, né? Então, por exemplo, estou falando de massa, então aqui a minha unidade pode ser a grama, né? Se eu estou falando de volume, a minha unidade aqui poderia ser 1 litro. Eu estou falando de quantidade de matéria, a minha unidade aqui poderia ser 1 mol. Eu estou falando de espaço, a minha unidade aqui poderia ser 1 metro. E assim vai, tá, gente? Podia usar aqui 1 segundo, né, se fosse tempo, enfim. Então, a unidade pode ser qualquer uma. E a partir dessa unidade central, né, pré-definida aqui, você pode variar a ordem de grandeza dela. E para fazer isso, basta você colocar esses símbolos, né, essas letras aqui, na frente da unidade. Então, por exemplo, se eu quisesse falar de 1 quilolitro, é só botar um K na frente que eu teria 1 quilolitro. Se eu quisesse falar aqui de uma miligrama, um milho aqui, ó, basta colocar um Mzinho na frente da grama, então vira miligrama, né? Então, quando eu coloco essas letras aqui na frente da unidade, o que eu estou fazendo na prática, gente, é mudando o valor dela, tá? Então, estou mudando o quanto ela vale, o quanto ela significa, tá? E aí, para vocês entenderem um pouquinho melhor, a gente pode apagar isso aqui, acho que vale vocês entenderem que valor é esse, né? Então, a primeira coisa de tudo é isso, o quanto que significa cada uma dessas coisas aqui, que valor é esse para cada uma delas. Então, se eu estou aqui na unidade central, ó, no tracinho, né? A partir dela aqui para a esquerda, cada unidade que eu vou aumentando, cada grandeza que eu vou aumentando, é vezes 10. Então, um deca, por exemplo, um decagrama, significa 10 gramas. Então, um deca aqui significa 10 gramas, certo? Se eu aumento mais é vezes 10 de novo. Então, 10 vezes 10, um hectograma seria 100 gramas. Ou um hectolitro seria 100 litros. Ou um hectomol seria 100 mols, certo? Um hectômetro, né, seria 100 metros, tá bom? Então, passei mais uma casa vezes 10. Se eu passo outra casa, eu vou para o quilo. E quilo significa 1000. Por que 1000? Porque é o 100 vezes 10, né? 100 vezes 10, 1000, tá bom? Então, 1 quilograma são 1000 gramas, 1 quilolitro são 1000 litros, e assim vai. Certinho? Então, se eu vou para lá, a gente está aumentando em 10 em 10, a gente vai aí, né, até do 10 até o 1000. Muitas vezes quando a gente vai pesquisar, vai olhar na internet, sei lá, vocês podem acabar encontrando isso aqui em notação científica, né? Então isso é bem comum, tá? Então na notação científica, o 10 aqui seria 10 elevado à primeira potência, né? O 100 é o 10 elevado à segunda potência. E o 1000 é o 10 elevado à terceira potência. Vejam que vai aumentando de uma potência em potência, né? Então aqui é o 10 a 1, 10 a segunda, 10 a terceira, né? Que significa exatamente o que está aqui embaixo, tá? Quem não pega muito bem notação científica é só lembrar, né, que o 10 elevado a qualquer número é o número de zeros que vai ter aqui depois, né? Então 10 a segunda são 2 zeros, por isso 100, né? 10 a terceira são 3 zeros, então por isso 1000, tá bom? E assim vai. 10 a primeira é só um zero, então é 10 mesmo, né? Então é isso aí. Bom, gente, isso é se eu estou indo para lá, crescendo a unidade, né? Então a unidade está aumentando.
Eu posso também ir para o outro lado. E se eu vou para o outro lado, eu na verdade vou fazer a unidade agora diminuir, né? Então, toda vez que eu vou, que eu preciso reduzir a minha unidade, eu vou utilizar esses que estão aqui para esse lado de cá, tá? Começando aqui com desse. Um desse, gente, nada mais é do que 0,1. 0,1. Como assim, professor, 0,1? 0,1, na verdade, gente, é 1 dividido por 10, né? Então, é você pegar a unidade principal e dividir por 10. Ou seja, um decigrama é o quê? É 1 grama dividido por 10, entendeu? Então, é 1/10 de grama, né? Seria exatamente 0,1 grama, né? Se eu pego um centi, que a gente usa muito é o centímetro, né? O centímetro do metro. Então, o que é o centi? O centi é eu dividir por 10 de novo. Então, eu dividi por 10 uma vez, divido por 10 de novo. Então, quando eu divido por 10 aqui duas vezes, eu fico com 0,01, né? 0,01, gente, significa 1 centésimo, não é isso? Eu estou dividindo, na verdade, por 100. Vocês estão vendo que é o espelhado disso aqui? Não. Enquanto esse aqui eu estava multiplicando por 10, aqui eu vou dividindo por 10. Essa é a ideia. Então, 0,1, 0,01. Então, 1 centímetro é o quê? É 1 centésimo de metro. Peguei 1 metro, dividi em 100 pedaços. Um pedacinho daquele é 1 centímetro. É isso, tá? Posso ter 1 centigrama, posso ter 1 centilitro, mesma coisa. É 1 centésimo da unidade. Beleza? O mili, que é o daqui, vai ser dividido por 10 de novo. Então, vai ficar 0,001. Né? Então, vou aumentando a casa, né, gente? Toda vez que divide por 10, você aumenta uma casa ali, né, na vírgula, né, a casa decimal. Então, o mili, ele é 1 milésimo, tá? Eu estou dividindo por 1000. Então, aqui, se eu tenho 1 miligrama, que é uma unidade que usa muito, né, em laboratório e tal, nada mais é do que 1 grama dividida em 1000 pedaços. E aí você pega um pedacinho desse e isso é 1 miligrama, certinho? Então, se eu tenho 1000 miligramas, eu tenho 1 grama, né? Essa é a ideia, né? Então, se eu tenho 1000 miligramas, é exatamente 1 grama, tá bom? Então, esse é o mili. E aí aqui, do mesmo jeito que tinha para cá, a gente tem as potências, né, de 10 que você pode utilizar. Então, no caso desse aqui, a gente tem, na prática, seria 1 dividido por 10, não é isso? Não é isso que é um decigrama, acabei de falar, 0,1, né? É isso aqui, é 1 dividido por 10. Se você quiser escrever isso em potência, você pode simplesmente colocar 10 elevado a menos 1, tá bom? Então, 10 a menos 1 nada mais é do que 1 dividido por 10, é isso, tá? Quando é negativo, você inverte, né? 1 centigrama, aqui 1 centi qualquer coisa, é o 10 elevado a menos 2, ou seja, é 1 dividido por 100, né? E o mili é a mesma ideia, é 10 a menos 3, ou seja, 1 dividido por 1000. Beleza? Então, essas são as unidades centrais, né? As grandezas centrais. E aí você pode oscilar do jeito que você quiser aqui, de um lado para o outro. Quando você passa do mili para baixo, então vou para as unidades menores, a ordem muda. Então, enquanto aqui a gente estava indo de 10 em 10, ó, dividiu por 10, né? Então, dividiu por 10 uma vez, dividiu por 10 de novo. Aqui, toda vez que eu passo uma casa, eu estou dividindo por 1000. Tá? Então, enquanto aqui eu tenho 1 milésimo, estou dividindo, né, por 1000, né, pegando 1 e dividindo por 1000, quando eu vou para o micro, que é a outra unidade aqui depois, a gente vai dividir por 1 milhão. Por que 1 milhão? Porque é 1000, que é esse aqui, dividido por 1000 de novo, entendeu? Então você vai 3 casas quando passa por esse. Então no caso do micro, ao invés da gente ir aqui para menos 4, não, a gente vai para 10 elevado a menos 6. É isso que significa um micro. Na prática é 1 dividido por 1 milhão, que são 6 zeros, tá bom? Então, isso é um micro, tá? Vou nem escrever aqui embaixo que vai ficar muito grande, né? Assim, ó, é 0,000, continua embaixo, 001, né? Então,
esse seria um micro. Nossa, professor, mas que número baixo, né? Usa, tá? Micro a gente usa muito em laboratório, principalmente micrograma, microlitro, usa muito. Micromol também usa bastante. Então, microlitro, micrograma, micromol tá sempre ali, né, pesando coisinhas e usando em soluções, tá? Usa bastante. O micrômetro é usado em microscopia, né? Então, microscopia ótica, os microscópios, eles pegam na faixa de micrômetros, né? Ou seja, micrômetros, né? Que é 1 metro dividido por 1 milhão. É isso, tá bom? E por último, a gente tem aqui o nano. Do mesmo jeito que aqui eu fiz por 3, né? Assim, foi de menos 3 para menos 6, aqui de novo vai ser assim. Então a gente está saindo da casa de milhão e indo para a casa de bilhão. Então um nano é 10 elevado a menos 9, que nada mais é do que 1 dividido por 1 bilhão, que são 9 zeros. Eu vou botar uns zeros aqui embaixo, tá bom? Então o nano é uma coisa bem pequena, né? E é daí que a gente entra já no mundo das nanocoisas, né? Nanopartículas, nanochip, né? Então são coisas muito pequenininhas, tá bom? Quando a gente está falando de metro, por exemplo, um nanômetro é um nadinha, gente, é 1 metro dividido em 1 bilhão de pedaços, um pedacinho desse é 1 nanômetro. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, o DNA, a espessura da dupla fita de DNA, dupla hélice, a espessura da dupla fita é de 2 nanômetros. Olha como o DNA é fininho, né? Então a molécula grandona e tal, mas ela é bem fininha nessa espessura, 2 nanômetros, ou seja, 2 bilionésimos de metro, tá bom? Então é isso que significam as unidades. Aqui ficaria, né, 0,000000001, tá bom? Então realmente um número bem pequenininho, tá? Professor, para cima tem também? Tem, tá? Do quilo você vai lá para o mega, você vai para o giga, você vai para o tera, que também vai de 3 em 3. Em laboratório a gente não usa muito essas unidades, elas vão ser usadas realmente em outras áreas, como por exemplo ciência da computação, todo mundo aí já viu, né? 1 terabyte, 1 gigabyte, né? 1 megabyte. Então as unidades grandes para cima também existem e são usadas nessas outras áreas, tá? A mesma ideia, elas vão multiplicando por 1000 dali para cima, tá bom? Agora realmente na biologia, né? nas ciências de saúde, ou ciências as biológicas de forma geral, de laboratório, enfim, na química, a gente usa as menores normalmente, tá? Essas unidades para cá são bem cotidianas. Certinho? E aí, vamos fazer um exemplo prático. Como é que a gente faz uma conversão? Para a gente fechar aqui. Então, gente, esse símbolo, quando você põe na frente, ele significa esse número mesmo, tá? Então, se eu escrever aqui um hectograma, significa 100 gramas. Ó. Então, isso aqui, um hectograma. O que é isso? É 1 vezes hecto, que é 100, né? Vezes a grama, certo? Então, na prática, 1 vezes 100 é 100, né? Então, são 100 gramas, tá? Então, um hectograma significa isso, né? São 100 gramas. Se eu tivesse aqui 50 hectogramas, né? O que é 50 hectogramas? É 50 vezes 100 gramas, tá? Vamos vezes aí, ó, vezes. Então, 50 vezes 100 vai dar lá 5.000 gramas, né? Então, agora que eu multiplico, seria 5.000 gramas, certinho? Então, assim, o símbolo aqui, ele representa esse número que eu botei. Do mesmo jeito que fosse um número menor aqui. Se fosse 50 miligramas, mesma ideia. Ao invés de trocar aqui por 100, ó, se a gente fizesse, vou pegar aqui, 50 miligramas. O que é 50 miligramas? É 50 vezes esse número que está aqui no milho, ó. 0,001 o quê? Gramas, tá? Então você multiplica os 50 vezes isso aqui, né? A gente vai ter lá 0,05 gramas, certinho? Então assim, isso aqui você multiplica com a calculadora, né, gente? Faz lá a continha e tal. Então assim, isso aqui é uma conversão para a unidade central, né? Mas na prática, não é assim que a gente costuma usar, né? Você pode fazer conversões entre elas de uma para outra e tal.
Então, como é que é a minha dica aqui para fazer essa conversão mesmo, né, no dia a dia aí, que vocês precisarem fazer? Então, se eu quiser converter, por exemplo, vamos aqui, eu quero converter de 5 quilogramas para decigrama, tá? Então, eu quero fazer essa conversão, 5 quilogramas para decigrama. Como é que a gente faz isso? O jeito mais prático, mais direto. Cada casa que você anda, você vai multiplicando por 10. Então, toda vez que você passar daqui para cá, você multiplica por 10. Então, se eu passo de 1 quilograma para 1 hectograma, eu passo vezes 10. Se eu passo de 1 hectograma para 1 decagrama, eu faço vezes 10. Se eu passo de 1 decagrama para a grama central, eu faço vezes 10, entenderam? E aí, se eu faço desse aqui para o decigrama, eu faço vezes 10, tá? Então, 5 quilogramas, eu vou passar uma vez, ó, do quilo para o hecto vezes 10. Então, 5 vira 50, né? Então, 50. Aí, eu passei do hecto para o deca, vezes de novo. Então, eu vou pondo zeros, ó. 5, estava lá no quilo. Aí, eu passei para o hecto, virou 50. Aí, eu passei para o deca, virou 500, vou pondo zero, tá vendo? Passei para a grama central, virou 5.000. Passei para o decigrama, virou 50.000. Ou seja, 5 quilogramas correspondem a 50.000 decigramas, porque eu fui passando aqui de um para o outro, tá bom? Então, você tendo essa tabelinha, fica fácil de fazer as conversões, né? Cada casa que você passa é vezes 10 e você vai pondo os zeros para cá, né? Ou se tiver vírgula, você vai passando a vírgula. Então, a mesma coisa para cá, ó. Vezes 10, vezes 10. Se fosse chegar até o miligrama, gente, eu continuo passando, ó. Estava no desse, né? Passo mais um, bota mais um zero. Passo mais um, bota mais um zero. Cheguei lá nos 5 milhões, né? Ó, aqui, ó, 5 milhões de miligramas. Então, 5 quilogramas correspondem a 5 milhões de miligramas. Essa foi a minha conversão agora. Entenderam? Tá? Então, toda vez que eu passo para cá, eu passo dividindo. Ah, professor, se eu vou passar do mili para o micro, não vai ser vezes 10, vai ser vezes 1000. Então, aqui multiplica por 1000. E aqui multiplica por 1000. Tá bom? Então, toda vez que a gente for passar por essas unidades menores aqui, aí você já vai vezes 1000 e não, né, vezes 10, tá bom? Então, esse é o truque. E se for fazer o contrário? Se eu for sair aqui de miligrama e quero chegar lá em quilograma, quero fazer o inverso. Então vamos supor aqui que eu tenho, vamos fazer aqui, ó, 150.000 miligramas. E aí eu quero que vocês escrevam isso em quilograma. Como é que vai ser essa passagem? Gente, é a mesma coisa, só que se eu estou passando agora ao contrário, eu estou passando daqui para lá, né? O miligrama está aqui, ó, mili. O quilograma está lá. Então, se eu estou passando daqui para lá, eu não vou multiplicar, eu vou dividir. Então, a cada casa que eu passo, ó, do miligrama para o centigrama, o que eu faço? Eu divido por 10. Aí eu passo do centigrama para o decigrama, divido por 10. E assim você vai dividindo, ó. Então, cada um desses aqui é uma divisão por 10. Aqui é uma divisão por 10. E assim nós vamos até chegar, ó, anotando aqui, até chegar lá no quilograma, tá bom? Dividido por 10. Então, gente, vamos fazer, ó. Eu tenho aqui 150.000 miligramas. Quero chegar em quilograma. Eu vou dividindo um por um. Do mili para o centi. O que eu faço, gente? Vai passando a vírgula, gente. A vírgula, ela está, quando o número não tem vírgula, igual esse aqui, ela está no fim, né? Ela está aqui. Então, eu vou passando essa vírgula, ó. Se ela está aqui, na hora que eu passo uma casa, eu passo uma casa aqui. Então, a vírgula veio para cá. Eu estou agora em centigrama. Aí, eu passo mais uma casa para ir para o decigrama. Aí, eu passo mais uma casa para ir para a grama. Então, isso aqui são 150 gramas. Aí agora, mas não quero esse grama, eu quero quilograma. Então a gente continua. Então eu passo do grama para o deca, mais uma casa. Então são 15 decagramas.
Aí eu quero agora chegar no hecto. Então eu passo mais uma casa, chego no hecto, 1,5 hectogramas, certo? E se eu vou para o quilograma, a vírgula vem para cá. Então eu fiquei com vírgula 15 quilogramas. Existe esse número, 15,15? Não, né? Eu tenho que botar na frente o quê? Zero. Então 0,15 quilogramas. Certinho? Então, se eu estou passando para lá, eu divido por 1000. Se eu estou aumentando a grandeza, né, você vai dividindo por 10, né? Cada um você vai dividindo por 10. E se eu vou diminuindo a grandeza, saindo de uma grandeza maior para uma menor, eu vou multiplicando por 10. E aí você chega naquilo que você quer, né? Naquela unidade que você precisa. Certinho? Fundamental, gente. Tá? Isso aqui tem que saber fazer. Se errar isso aqui pode ser fatal mesmo, assim, você pode acabar com o seu experimento, pode acabar com o resultado de um laboratório, de alguma coisa. Então, conversão de unidade não pode errar. Certinho? Então, é isso aí por hoje. Muito obrigado a todos, gente, e até a próxima.